Muitos princípios sendo compartilhados, tá bom? Deixa eu pregar a palavra de Deus, por favor. Livro dos Salmos, capítulo 133. Salmos 133, versos 1, 2 e 3. Essa é uma palavra que Deus começou a burburar, a mexer muito no meu coração começou a aquecer. Eu estava dizendo nas outras sessões que eu gosto muito de escrever o que Deus vai falando comigo. Eu escrevo muitos sermões mesmo. Às vezes por semana eu escrevo 7, 8 sermões por semana, às vezes mais, 10. Mas nem tudo que eu escrevo é o que eu prego. Eu estou sempre orando e buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, o que tu quer falar com o teu povo? Das múltiplas possibilidades, o que o Senhor quer falar. E eu entendo muito, eu acredito muito que o Espírito Santo é o Senhor da igreja e Ele vai nos dirigindo. E se Ele trouxe essa palavra hoje aqui, é que tem coisa boa chegando na nossa vida aí. Quem está preparado aí para receber muitas coisas boas? Quem está preparado para viver um tempo sobrenatural de bênção? Diga glória a Deus. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável. Outras versões diz: como é bom e suave quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão e vai até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede o quê? Bem forte, concede. E o que mais? E vida para sempre. Eu quero falar sobre bênção, gente. Eu quero falar sobre bênção. E não é que eu queira falar de mim mesmo. Eu acredito que Deus está nos dirigindo para esse tempo de bênção. Esses dias eu tenho pregado aqui sobre maturidade, sobre crescimento. Semana passada eu preguei sobre a prensa. Não fuja da sua prensa. Deus tem um modus operandi. Deus tem um jeito de fazer as coisas. Nós não gostamos, mas é o jeito dele fazer. É um modelo que a Bíblia nos ensina, que todo personagem viveu. Antes de governar, primeiro o poço. Antes da terra prometida, primeiro o deserto. Antes da glorificação, primeiro a prensa do Getsemane. É um jeito de Deus fazer as coisas. Nós não gostamos do deserto, nós não gostamos do tratamento, nós não gostamos da prensa, nós não gostamos. Quem gosta é louco. Até Jesus disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, que eu não gosto disso. Quem é que gosta de dor? Ninguém gosta de dor. Mas esse é o modus operandi de Deus. Por que Deus trabalha assim? Porque primeiro Ele prepara antes de abençoar. Deus não abençoa sem preparar, porque bênção sem preparo é maldição. Porque da mesma maneira que você recebe e você não tem habilidade para poder lidar com ela, aquilo vai te destruir, aquilo vai te corromper, aquilo vai acabar com você. Então o modus operandi de Deus eu tenho uma nova fase para você, eu tenho um novo poder para você, eu tenho uma nova unção para você, eu tenho uma nova bênção para você. Então Ele te submete a um tempo de tratamento, Ele vai te tratar. Porque se você não tem aquilo que Ele quer derramar, significa dizer que você não está preparado para aquilo que Ele quer fazer. Porque se você tivesse preparado, você já tinha. Logo, se você não tem, é porque você não está preparado. Deus então quer nos preparar. Portanto, a prensa de Deus nunca é para te destruir, é para extrair de ti o melhor para você viver aquilo que Deus tem para você. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. Esse é o jeito de Deus. Jean, eu não gosto. Aí não é sobre querer, não é sobre gostar, é sobre confiar. Mas hoje Deus está falando com a gente sobre a bênção, sobre ser abençoado. Só existe duas maneiras de você viver as coisas: ou você vive na bênção, ou você vive sem ela. E quem não vive com a bênção vai viver com a maldição. Talvez você não goste da expressão, mas ela é uma realidade. Porque assim como as trevas é a ausência de luz, quem não tem a bênção terá as trevas. Agora, bom mesmo é viver quando Deus nos abençoa. Jeremias capítulo 17, a partir do verso 5, diz assim: maldito é aquele que confia no seu jeito de fazer as coisas, no seu próprio braço, na humanidade da sua força. É maldito. Ele será como um arbusto no deserto. Olha, um arbusto no deserto, algo que não tem vida, algo que foi cortado, algo que é soprado no deserto. Não verá quando o bem vier. Ele não consegue nem perceber quando o bem chega.
Entretanto, de maneira oposta, abençoado é aquele que confia no Senhor. Este será como uma árvore plantada. Uma árvore o que, gente? Plantada. Porque a coisa mais importante de uma árvore não é o caule, não são as flores, não são as folhas, não são os frutos. A parte mais importante de uma árvore são as suas raízes. Ele será como uma árvore plantada que as raízes dão para onde? Para os ribeiros, para as fontes das águas, cuja folhagem não murcha, não seca no tempo da dificuldade, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Assim é aquele que tem a bênção do Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, o meu sermão hoje, ele trata de uma pergunta. A pergunta é: a bênção de Deus está nisso que você está fazendo? Aquilo que você está fazendo nesse exato momento, Deus tem abençoado? A bênção de Deus está naquilo que você tem se colocado nesse momento e se proposto a fazer? Será que a bênção de Deus está nesse relacionamento que você entrou? Será que a bênção de Deus está nesse projeto que você iniciou? Será que a bênção de Deus está nessa tua forma de viver? Será que a bênção de Deus tem te acompanhado? Porque se você ouvir a voz de Deus e der atenção ao que Deus quer te ensinar, a bênção de Deus vai te acompanhar. Jean, o que é a bênção? Bom, a bênção de Deus, ela tem duas palavras que circulam a Bíblia inteira. A primeira expressão é no Antigo Testamento, é a expressão Barak, que quer dizer aquele que se prostra para receber de Deus uma autorização para prosperar, aquele que se humilha e recebe de Deus uma autorização para que a vida dê certo. Por isso que ele é como uma árvore plantada, cujas raízes dão para os ribeiros, e tudo quanto ele faz será bem o quê? Vocês estão aqui comigo, gente? Bem sucedido. O Salmo capítulo 1 nos ensina sobre isso. Salmo capítulo 1 nos ensina: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. De noite ele será como árvore plantada, de novo, como em Jeremias 17. Será uma árvore plantada, que as raízes dão para o ribeiro. Então, Barak é quando eu me prostro para receber o que Deus quer fazer sobre a minha vida. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Então só recebe bênção quem tem capacidade de se prostrar, quem tem capacidade de se humilhar diante de Deus. Barak. Há uma nova expressão também no Novo Testamento. Eu gosto muito dessa expressão que aparece no Novo Testamento, que é eulogia. Que quer dizer, presta atenção, alguém que é falado bem por Deus, alguém que recebeu uma declaração do favor de Deus, alguém que recebeu uma autorização divina. Qual é a última expressão que eu falei aqui? Fala bem forte, por favor. Autorização. Quem tem a bênção tem uma autorização divina. E que autorização é essa, Jean? É a autorização que Deus te dá para que tudo aquilo que tu faça dê certo. Dê certo. Quando você recebe a bênção de Deus, Deus está dizendo lá no mundo espiritual, isso tem consequências no mundo material. Não toca nele, porque eu o abençoei. Não deixa que nada aconteça com ele, porque eu autorizei. Autorizei para quê? Para que na sua vida venha provisão, proteção, paz, frutificação, graça e salvação. Meu Deus do céu, quem gostaria de ter essas coisas na sua vida? Eu vou repetir aqui, olha aqui. Quem tem a bênção de Deus tem provisão. Sabe o que é provisão? É você sonhar com algo e você não ter condições de viver aquele algo, mas você fica tranquilo, porque aquele que te deu a visão te dará também a provisão, os recursos necessários para você chegar até lá. Você vai ter proteção, irmão, e no mundo atual, que coisa boa você ter proteção, você ser protegido por Deus. Vai ter paz, vai ter o que, gente? Paz. Porque tem gente que tem provisão, mas não tem paz. Tem gente que tem recursos, mas não tem paz. Tem gente que tem recursos, dinheiro, e paga carro blindado, segurança armada, condomínio fechado, concertina, meu Deus, circuito interno de TV, mas ainda assim não tem paz. Agora, quem tem a bênção de Deus, não só tem a proteção,
mas tenho descanso. Salmo capítulo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor quem me faz repousar seguro. Ele tem paz porque ele está alicerçado no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão guarda a sentinela. A confiança dele está no Senhor. Ele tem provisão, ele tem proteção, ele tem paz, ele tem frutificação. Frutifica. O que é frutificação, gente? Tem resultado. Ele põe a mão, dá certo. Ele entra em algo, dá certo. Ele tem graça e tem salvação. Não, de verdade, eu pergunto mais uma vez: quem gostaria de ter aqui a bênção do Senhor? Agora a pergunta que eu te faço: será que a bênção de Deus está nesse exato momento repousando sobre a sua vida? Será que você tem a bênção de Deus? Como saber, Jean, se eu tenho ou não a bênção de Deus? Aí eu vou te ajudar aqui com um mapinha, um mapa para você descobrir se a bênção de Deus está com você ou não. Como é que eu faço para saber se eu estou carregando, se aquilo que eu faço está carregado com a bênção de Deus? Então eu vou responder essa pergunta te fazendo outras 3 perguntas. A primeira delas é o seguinte: aquilo que você está fazendo, há concordância? Há o que, gente? Concordância. Porque a bênção de Deus só repousa onde há concordância. O Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Concordância. Concordância. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: se o teu coração é com o meu coração, dá-me a mão e andaremos juntos. Concordância. Evangelho de Mateus capítulo 18, versos 19 e 20 diz assim: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ou seja, se eu quero ter a bênção de Deus, eu preciso andar em... Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Concordância. Quem é casado? Levanta a mão aqui. Só quem é casado. Levanta a mão que eu quero falar contigo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você anda em concordância na sua casa com seu cônjuge? Pastor, não faz pergunta difícil, pastor. Não é encontre casais. Porque deixa eu dizer para você, se não há concordância, a bênção de Deus não está. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se não há concordância, Deus só está presente onde há concordância. E aí deixa eu explicar para você, concordância não é a mesma coisa que consentimento. Porque os casais, eles fazem as coisas de 3 formas simples. Primeiro, ou eles fazem em discordância. Discordância, ou seja, o outro não concorda e cada um faz do jeito que quer. E a bênção de Deus não vai estar presente, discordância. Às vezes eles fazem com consentimento. O que é consentimento? Uma das partes cedeu, de tanto o outro insistir. Geralmente a mulher que cede. Ela fala assim: tá bom, faz. Tá bom o quê? Só que nós homens precisamos entender e discernir o que a mulher diz. Porque nem sempre o que ela diz é o que ela diz. Quem está entendendo? Por exemplo, você chega em casa e diz assim: amor, eu vou jogar bola com os amigos, tudo bem? E ela diz: tudo bem. Ela disse o quê? E você foi. E voltou. Quando chegou em casa, ela estava com a cara que tamanho? Lua cheia. Aí você pergunta para ela: o que aconteceu? Você foi jogar a bola e me deixou aqui. Mas você não disse tudo bem? Mas eu não quis dizer tudo bem. Eu lembro que há muito tempo atrás, já aqui na cidade, eu vinha para a igreja, eu disse assim: Kelly, a gente só com um carro, eu disse assim: Kelly, preciso ir mais cedo, que eu tenho uma reunião. O que você prefere? Que eu vá de Uber e deixe o carro, ou que eu vou no carro, já que eu vou um pouco mais cedo, e você vai de Uber?
Aí ela falou, tanto faz. Pessoa inocente como eu, foi o que eu fiz? Vim de carro. Irmão, presta a começar o culto, essa mulher chega aqui perto de mim. Como é que pode? Você me deixou, eu e as meninas. Mas você não falou que tanto faz? Só que tanto faz é tanto faz? Agora para um homem, tanto faz? Quem está entendendo? Só quem é solteiro, levanta a mão, só quem é solteiro. Cuidado, às vezes você é feliz e não sabe. Pastor, eu sou solteiro, mas não quero dividir a vida. Não casa. Porque quando você entra num casamento, você entrou numa sociedade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí você vai fazer as coisas ou em discordância, ou com consentimento. Que consentimento é discordância disfarçada de roupa de crente. Ou você precisa aprender a fazer as coisas em o quê? Concordância. Eu gosto muito de carro, eu gosto de carro. Se eu pudesse, e até posso. Eu posso, mas não posso. Eu trocaria de carro todos os anos. Porque eu gosto. Gosto do cheirinho de novo. Muitas vezes eu cheguei para a Kelly e falava assim, amor, vamos trocar de carro. Ela disse, meu filho. E de tanto eu insistir, ela o quê? Consentiu. Irmão, tem cada história para te contar. Agora deixa eu te dizer, eu estou falando aqui no contexto do casamento, da concordância. Isso acontece para você também que é filho, que você mora com os pais, sim ou não? Pastor, mas eu tenho 40 anos e moro com os pais. É tu que tem que prestar mais conta ainda. Inclusive eu quero falar contigo depois de terminar esse culto. Não, eu não quero porque eu preciso ir logo para casa. Mas você faz fila ali que o pastor André vai falar com você. Eu tinha 18 anos. Quando eu resolvi comprar o meu carro, um carro. Primeira vez eu comprei um carro. Tinha vontade de ter um carro. Tinha tirado minha habilitação, eu já ia fazer 19 anos. Aí eu falei para a mãe, eu quero comprar um carro, mãe. A minha mãe, meu filho. O que é que a mamãe disse? Filho, quando sua mãe fala assim, meu filho, a resposta é não. Cara, eu acordava todo dia de madrugada, 4 horas da manhã, porque eu ia dar aula no outro município. Eu ralei. Eu dava aula para a 5ª série do... Gente, quem dá aula para a 5ª série é fera. Pensa nos meninos bons demais. Eles são comportados, limpinhos, e aprende toda a matemática que você ensina. Mas não estava nem aí, eu queria era ganhar o dinheiro. Trabalhei, juntei R$2.000. Eu disse, mãe, eu já tenho dinheiro, eu vou comprar um carro. Imagina um carro de R$2.000. E só que eu não queria um Fusca. Não, eu disse, mãe, Fusca é meio de transporte. Eu sempre gostei de carro grande, eu quero um Corcel. Comprei um Corcel 2. Lindo, irmão. 1983. Passava na lombada. 5 quilômetros depois você ainda estava assim dentro do carro. Venceu o licenciamento, não tinha dinheiro para poder fazer o licenciamento. Irmão, eu vi um cone na rua. Uma vez caí na blitz, a oração do crente, a oração que eu fiz. Senhor, cega. Eu orei para Deus cegar o policial, irmão. Eu não presto, não. Eu fico imaginando, nem Deus, os anjos falando assim, que eu acho que os anjos filtram as orações. Falei assim, essa aqui não vou nem chegar lá no chefe, não, é cega. Essa é nova, anota aí, Miguel, anota aí.
Às vezes eu não precisava nem ver um cone, bastava ver um gato andando na rua, um gato que o olho brilhava com ela. Meu Deus! Uma vez desviei, entrei numa rua assim, que tinha lá uma outra blitz, uma motinha. O cara olhou assim para mim: por que você está vindo por aqui? Eu disse: queria experimentar um caminho novo. Comprei por 2.000, fiquei com o carro menos de um ano, bateu o motor, não tinha dinheiro para licenciar, levei algumas multas, vendi para uma sucata por R$400, comprei por 2, vendi por 400, cheque pré-datado para 30 dias, fui descontar 30 dias depois, não tinha fundo, fui na sucata, não tinha sucata, até hoje recebe lá na casa da minha mãe, Detran Ceará, Corcel 2. Porque a bênção de Deus não acompanha quem não anda em concordância. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu pergunto para você: a bênção de Deus está nisso que você está fazendo? Se ela está, entenda uma verdade: você precisa estar em concordância com quem você divide a vida. Se não há concordância, não há bênção. Eu garanto para você, mais cedo ou mais tarde, por mais que pareça que está dando certo, isso vai dar errado. E eu não vim aqui para profetizar maldição sobre a sua vida, eu vim aqui para te alertar sobre o que é óbvio. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. Unidade não é conformidade, unidade não é você o tempo todo pensar igual o outro, unidade é ter concordância, porque aquilo que é acordado não custa caro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E se você não consegue entrar em acordo com quem você divide a vida, eu garanto para você, você não consegue entrar em acordo com Deus. Meu Deus, o tempo está acabando. 2, deixa eu responder uma segunda aqui, ó. Se você tem a bênção de Deus, responda essa pergunta: aquilo que você está fazendo, afluência ao quê? Fluência. Sabe por quê? Porque onde a bênção de Deus está, as coisas fluem. As coisas o quê? É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça. Aí o óleo, ó, ele flui, vai para a barba, vai para as vestes, vai descendo e vai até a orla, flui. É como o vale de Hermon, um pico alto na região de Israel, onde a água forma gelo, e no tempo da sequidão, o gelo degela e vai descendo o monte, e vai descendo o monte e forma um rio, e onde havia deserto, tudo se transforma em manancial, onde não havia vida, agora tem vida. Por quê? Porque as coisas fluem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Fluir é como se você chegasse diante daquelas portas automáticas, já viu? Nos shoppings, você chega diante da porta automática, a porta tem um sensor de presença, na hora que ela identifica que você chegou, as portas o quê? Se abrem. Assim acontece com quem carrega a bênção de Deus. Quem carrega a bênção de Deus não precisa ficar forçando porta. Ei, presta atenção, para de ficar forçando aquilo que Deus não quer abrir. Para de insistir com aquilo que Deus já está dizendo para você não. Se a porta não abriu com fluência, tenha paciência, Deus tem uma porta melhor e maior para você. Uma porta melhor. Fluência, as coisas fluem, as coisas acontecem, não é por força nem por violência, diz a palavra, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Jean, por que tem que haver fluência? Isaías 45, porque Ele vai à tua frente, aplanando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos de ferro, tirando as correntes. Escute, a fluência, porque Ele vai na tua frente. Não adianta você chegar num lugar que Deus ainda não chegou. Não adianta você forçar uma porta. Tem gente que vive forçando as coisas. Tu já conheceu aquela pessoa que fica forçando amizade contigo? Conhece gente que força amizade com você? Você não quer ter amizade com aquela pessoa, mas a pessoa fica forçando amizade. Isso é bom ou é ruim? É chato. Uma menina aqui, ó, já viu aquele cara que insiste em se aproximar de você? Ele ainda não se tocou que você não quer nada com ele. Aproveita e já fala para ele aí: macho, eu não quero nada contigo. Não fala. Mas ele fica insistindo, fica mandando flores que você não quer, fica mandando o que você não quer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, meu irmão, quando há fluência,
Manda fluência. Boa noite. Gostaria de jantar comigo? Você não quer nem saber se é no bistrô ou no churrasquinho. Você diz: estou dentro. Demorou. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Um pouco mais eu que ia te convidar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque onde há bênção há Então não fica insistindo. Não fica insistindo. Não fica insistindo. Jean, mas eu não tenho que perseverar? Escuta, perseverar é diante daquilo que Deus já te deu autorização para você entrar. Perseverar é insistir com aquilo que Deus já disse sim. Mas se Deus não disse sim, por que você está insistindo? Para de ficar chorando com quem não quer ficar perto de você. Para de ficar insistindo com alguém que não valoriza você. Porque onde a bênção de Deus está, tem fluência. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai entrar no negócio, o negócio vai fluir. Você vai assinar um contrato, o contrato vai fluir. Você vai fazer alguma coisa, aquilo vai fluir. Você vai construir um projeto, aquilo vai fluir. Por quê? Porque tem a bênção de Deus. Você carrega a presença. E onde há a presença de Deus na tua vida, a porta vai se abrir. E se não se abrir, Jean, seja inteligente. Se você tem a presença, se você tem a bênção e a porta não se abriu, Deus está dizendo o quê? Não é por esse caminho. Não é essa a rota. Aí você para pensar e diz: Senhor, eu achei que era esse caminho. Aí Deus vai falar com você, Ele vai dizer assim: meu filho, os meus pensamentos são mais elevados que os teus pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais elevados que os teus. Você aprende a confiar. E para finalizar nessa noite, como é que eu sei que a bênção de Deus está comigo? Se há concordância, se há fluência, mas você precisa responder essa terceira pergunta: há resultado? Há o quê? Claro. Se tem bênção, tem resultado. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Resultado. E que tipo de resultado é, Jean? Não é resultado qualquer. Vocês estão aqui ainda comigo, amém? Não é resultado qualquer, não é resultado mirrado. É resultado sobremodo. É inexplicável, indizível, incalculável, imensurável. Nem você sabe explicar. Porque vai acontecer na sua vida o que diz Efésios 3:20. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A concordância, a fluência e a resultado. E que tipo de resultado é? Um resultado sobrenatural. As pessoas vão perguntar para você: cara, como é que você fez isso? Você vai ser o primeiro a dizer: eu não sei também não. Eu só sei que foi assim. Eu só sei que aconteceu. A pessoa vai até ficar duvidando de você. Vai dizer assim: a pessoa não quer revelar o segredo. Cara, revela para mim as chaves, dá o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Você vai dizer assim: mano, nem gato eu tenho. Como é que eu vou te dar o pulo do gato se nem um gato tem? Eu posso te dar o pulo do leão, porque eu ando com o leão da tribo de Judá. Porque o resultado é imensurável, é incalculável, é indizível, é inquestionável. Por isso, cuidado, preste atenção aqui, ó. Cuidado quando você fica falando de pessoas que estão vivendo resultados sobrenaturais. Cuidado. O que não se pode ser explicado vem de origem divina. Foi Deus quem fez. É Deus que está fazendo. Eu quero declarar aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, chegou um tempo de resultado sobrenatural sobre a sua vida. Se você crê, levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu quero declarar em nome de Jesus: tempo de resultados sobrenaturais sobre a sua vida. Tempo de resultado inquestionável. Tempo de multiplicação tão sobrenatural, tão poderosa, que as pessoas vão dizer: como é que foi isso? Você vai dizer: foi Deus. Como é que aconteceu? Não sei, fluiu. E sabe qual é a coisa mais legal? É que quando você tem um resultado que vem da parte de Deus, você não precisa garantir. Quando você conquista alguma coisa na força do seu braço, você gasta um X de energia. Para manter, você gasta 3, 5, 10X. Agora, quando você faz debaixo da bênção de Deus, não só o Senhor flui na tua vida, te garante, te abençoa, e você pode descansar, porque aquilo que Deus te entregou, ninguém vai poder roubar. A bênção do Senhor está sobre nós. Eu declaro aqui nessa noite
tempo de bênçãos sobrenatural. A aprovação de Deus chegou. A bênção de Deus vai fluir. Se você crê, fica de pé em nome de Jesus.